Bem-vindos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E que nesses momentos em que passarmos juntos aqui, possamos estar glorificando nosso Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo assim abençoado pelo Senhor, como também falando com Deus. Nós queremos nesse momento ir agradecendo, porque em nome de Jesus que nós queremos estar nesse período de adoração e entrando no seu lar, e nós queremos nesse momento orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por nos preservar não somente a vida, mas por prover em nossas vidas tudo aquilo de que carecemos. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está que está podendo adorar ao Senhor através desse meio de comunicação. E nós pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor a repreensão dessa pandemia, que o Senhor possa estar intervindo e abençoando para que o quanto antes o nosso país saia dessa crise econômica, saia dessa crise aí também da saúde, e que o Senhor esteja, portanto, abençoando o nosso Brasil. Mas abençoa também, ó Pai, a tantos países no mundo e filhos do Senhor, a igreja do Senhor, espalhada em todo o mundo. Nós clamamos que o Senhor esteja agindo sobre a tua igreja e que o Senhor esteja guardando os teus filhos nesses dias difíceis, dias do fim. Nós oramos, clamamos que o Senhor possa falar conosco e receber a nossa adoração como um cheiro suave e agradável do teu trono de glória e de graça. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos agora adorar ao Senhor com um hino pela igreja de Morada, obviamente uma gravação de quando nos reuníamos em tempo passado.
Agora nós queremos ler a palavra do Senhor e meditar nessa palavra. Para tanto, nós leremos Lucas, capítulo 1, versos 24 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: Passados esses dias, referindo-se aqui esses dias à revelação que o anjo Gabriel havia feito para Zacarias, que era sacerdote em Israel, a respeito de João Batista, que nasceria. Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu-se em seu ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Amém. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. A minha mãe mora em Minas, e eu não posso vê-la nessa data. Mas sinto saudade da minha querida mãe.
eu quero felicitar a todas as mães que estão nos ouvindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus possa muito abençoá-las. E por ser Dia das Mães, preferi então falar em um texto que trata do relato acerca de uma mãe, no caso aqui, Maria. E nós queremos tematizar a nossa reflexão em Maria, um exemplo de mãe. Maria, um modelo de mãe. Maria, um exemplo de mãe. Para ser mãe, precisa ter filho. No caso, o filho de Maria, o primogênito, e não quero entrar nesse detalhe exegético de primogênito, não é nosso objetivo nessa feita, mas Jesus, o primogênito de Maria. Ela tinha então um filho. A palavra Jesus, que o próprio anjo Gabriel, que disse qual seria o nome do menino e não Maria quem escolheu, o próprio Deus. E Jesus significa a salvação que vem de Deus. É a mesma raiz da palavra Josué, a salvação de Jeová, ou a salvação que vem de Deus. Mas para ser mãe, além de ter um filho, é necessário ter um pai. Mesmo aquelas mães que dizem o filho não ter pai, de fato o tem. Não há uma geração, não se gera uma criança apenas com o óvulo. É necessário a participação masculina. Ainda que seja de laboratório, mas algum homem forneceu ali, o material. Mas no caso de Maria, observamos que é o segundo ser humano na história da humanidade, apenas esses dois, que criado sem que haja relação entre homem e mulher. O primeiro é o primeiro representante da raça humana, o primeiro Adão, criado do barro pelas mãos do próprio Deus. O segundo é Jesus, cumprindo Gênesis 3,15, como também todas as demais profecias feitas por todos os profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando aqui, então, está a se cumprir, Gênesis 3,15, a promessa do Senhor, que nasceria o descendente da mulher, e não disse do homem, mas da mulher. Por quê? Porque da mulher nasceria um homem, nasceria um filho, sem que ela houvesse relação com homem algum. Jesus, portanto, a salvação que vem de Deus, filho de Maria, e seu pai adotivo, José, porque o pai, de fato, quando a sombra do Onipotente passou sobre Maria, e ela, portanto, concebeu, ela engravidou. E o filho chamado, aqui no verso 31, filho do Altíssimo. E no verso 32, filho do Altíssimo. E no verso 35, chamado de filho de Deus. No verso 33, diz que o seu governo, já revelando que seria ele rei, seria eterno, seria infindável, que jamais acabaria. Portanto, Maria, mãe de Jesus. Não mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, mas mãe de Jesus. Maria é um exemplo de mulher para nós. Um exemplo de ser humano, um exemplo de vida, um exemplo de mulher. E nós queremos elencar aqui 4 exemplos, dentre outros que poderiam ser enumerados, acerca de que Maria nos é, por exemplo. E em primeiro lugar, Maria, um exemplo de uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, mãe cheia de Deus. No verso de número 28, quando o anjo Gabriel lhe aparece e ele faz uma saudação, ele diz para ela, alegra, no verso de número 28, e ele então diz assim, alegra-te, muito favorecida, o Senhor
é contigo. Ela é favorecida de Deus, abençoada de Deus, amada de Deus. O Senhor Deus é contigo. Ela era cheia de Deus. De vez em quando a gente ouve alguém falar, é assim, né, sem juízo, é assim porque é adolescente, é assim porque é jovem. Ora, Maria era jovem, mas era cheia de Deus. E o anjo a saúda. Ela fica muito atemorizada, muito assustada, e pensando, um tanto, a ideia ali um tanto apavorada, e pensando o que quer dizer isso. Isso acontece porque não era comum naqueles dias, e por 400 anos, segundo os estudiosos, mais ou menos por 400 anos, nesse período, Deus praticamente não aparecera a ninguém, não se levantara profetas, e de repente ela, uma jovem, ouve tal saudação feita por um anjo, e ela fica assustada, e o anjo a acalma. Muito favorecida, muito querida, muito abençoada. Deus, o Senhor, é contigo. Independe de idade ser cheio de Deus. Há crianças, há jovens, há adolescentes, há meia-idade, anciãos, cheios de Deus, como há também em todas as idades, totalmente vazios de Deus. Feliz os filhos que têm uma mãe cheia de Deus. Feliz aquele que nasce em um berço, aonde se ora com você, aonde busca te levar te levaram, né, a uma igreja, ou te levam. Muitos de nós não tivemos esse privilégio. Maria, um exemplo de mãe, cheia de Deus. Também Maria, um exemplo de obediência a Deus. No verso 38, após ter ela recebido ali toda a revelação feita pelo anjo, e ela diz, olha, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Observe bem a obediência de Maria. Observe bem que ela se coloca submissa à vontade de Deus, independente de qual fosse. Talvez alguém diria, mas quem não se colocaria? Grande privilégio desse. Mas ela sequer questiona alguma coisa. E não é bem assim, que ela tinha motivos só para glorificar. Quando você olha no verso 27, você vai perceber que ela estava desposada de José. A palavra desposada quer dizer noiva, noivada de José. O noivado, naquele tempo, equivalia-se ao casamento. Tanto assim que para alguém poder anular o noivado, tinha que fazer o divórcio, tinha que divorciar-se. E se uma noiva se encontrasse grávida, e principalmente não sendo do seu noivo, que nesse caso o noivo quisesse, poderia apressar e se casar. Mas não sendo do noivo, a penalidade da lei naqueles dias era a morte, a penalidade máxima, a sentença máxima, e a morte por apedrejamento em praça pública. Pela lei, ela deveria ser levada em praça pública e deveria ser apedrejada. As autoridades daqueles dias eram por demais rigorosas. E o povo nunca foi complacente, nunca foi misericordioso. Ela corria risco de morte, tanto assim que José no início rejeitou, até que o anjo lhe apareceu e também falou com ele e o convenceu. Mas ela corria sério risco de vida. Ela poderia estar e deveria estar muito preocupada com tal situação, sua vida correndo risco de vida, correndo, portanto, risco de vida. Sem falar da grandiosidade, da responsabilidade que ela teria em ser mãe do Messias, do tão famoso, tão esperado ao longo de séculos e séculos, o Messias, o enviado de Deus. Mas ela não questiona,
ela nem sequer faz perguntas, ela simplesmente se coloca de forma submissa e de forma obediente. Quantas vezes nós, diante de situações, diante de turbulências, diante de riscos, como problemas financeiros, como problemas, de quarentena, como problemas, às vezes, familiares, como problemas de saúde, outros diversos, começamos a fazer tantas perguntas para nós, para os outros, para Deus, por quê, por quê, por quê? Começamos a nos desesperar, começamos, às vezes, a nos endoidecer, começamos a perder o equilíbrio. Totalmente. Maria confiou completamente nas palavras de Deus, que lhes foram reveladas através daquele anjo. Ela descansou em Deus. Ela se dispôs a obedecer, independente das circunstâncias. Ela nem sequer faz menção ao risco de vida e de circunstâncias em que ela vivia, ou mesmo algum questionamento. Maria também, além de um exemplo de obediência, também podemos tomar Maria aqui como exemplo de mãe privilegiada. Verso 42. Após esse encontro com o anjo Gabriel, sabendo de que sua parenta estava grávida, Isabel era uma mulher idosa, estéril, não podia conceber, mas o anjo revelara para Maria que ela estava grávida. E ela então foi estar com sua parenta. Foi a uma cidade na região montanhosa de Judá. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias. E quando ela entra na casa e saúda a Isabel, João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, estremeceu-se de alegria no ventre de sua mãe. E Isabel disse para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ora, ninguém tinha contado nada para Isabel. Maria estava recentemente grávida. Como Isabel sabia? Pois ela ficou cheia do Espírito Santo e Deus revelou para ela. E ela então canta, louva a Deus e canta dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito o ventre do teu fruto. De fato, Maria é uma mulher bendita entre todas as mulheres, privilegiada entre todas as mulheres, porque ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Bendito sim era o fruto. Não sabemos aqui quantos dias Maria estava grávida, mas bendito era o fruto no seu ventre, porque era o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o tão prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a própria Maria reconhece isso, que ela era bendita, que ela era favorecida, que ela era abençoada, porque afinal de contas Jesus Cristo, Filho de Deus, próprio Deus. Em João, capítulo 1, versos 1 a 3, nos diz que o Verbo se fez, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, veio, habitou entre nós, cheio de graça. Todas as coisas que foram feitas, que foram criadas, foram feitas através dele, e nada do que foi feito sem ele. De fato, quando Deus criou todas as coisas e dizia haja, e aquilo vinha à existência, Jesus Cristo, ele era o haja, ele era o verbo, ele era a palavra. Todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo. Ele existe e sempre existiu por toda a eternidade. Mas o verbo, a palavra, ele esvaziou-se de si mesmo e veio e habitou entre nós. O verbo se fez carne, veio habitar entre os homens.
Portanto, Jesus Cristo, homem, descendente de mulher, descendente, segundo representante da raça humana, 100% homem, mas também Jesus Cristo Deus, 100% Deus. E Maria foi a mulher escolhida por Deus para esse fim. Portanto, bendita é ela entre todas as mulheres. E ela mesmo reconhecia esse grande privilégio que lhes fora concedido. No verso 46, então, Maria também, certamente cheia do Espírito Santo, começa também a louvar e adorar a Deus. E ela diz, respondendo a Isabel, minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. E ela diz ainda mais, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque ela é bem-aventurada, feliz, abençoada, privilegiada. Maria poderia ficar ali somente a olhar os riscos de vida que ela corria. Poderia ter ficado ali a observar o tamanho da responsabilidade que ela tinha, toda trêmula, um tanto desesperada, um tanto amedrontada, um tanto fazendo questionamentos. Mas não, ela olha o positivo, ela olha a bênção, ela olha para Deus, ela confia em Deus, ela descansa em Deus e ela agradece a Deus. Para finalizar, quarto exemplo de Maria como mãe, um exemplo de humildade. No verso 48, início do verso 48, começa a dizer, ela mesma diz, o Senhor contemplou na humildade da sua serva. E no verso 47, ela diz, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Observe que ela não se exalta, ela não se engrandece, mas ela reconhece, ela diz, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela chama Deus de seu Salvador. E nós sabemos que Jesus é a salvação de Deus. Ele é o nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que nele crê, Salvador da humanidade, para todo aquele que nele crê. E ela coloca também Jesus como seu Salvador. O fruto, o bendito fruto de seu ventre, ela deposita a sua confiança que ele é o seu Salvador. Todos os do Antigo Testamento foram salvos através de Jesus, o Messias que viria. Todos do Novo que somos salvos através de Jesus que veio e voltará. E Maria se coloca entre nós como dependente, carente, sendo Jesus Salvador da sua vida. O objetivo de Deus em enviar Jesus em todo esse projeto é para salvar todo aquele que nele crê. Como diz em João 3,16, que Deus nos amou de maneira tal para que todos nós que nele cremos não pereçamos, não sejamos condenados, não possamos não ir para o inferno, mas todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele é o único e sim o suficiente Salvador das nossas vidas. Maria, um exemplo de humildade e que reconhece Jesus como seu Salvador, seu Senhor, seu Salvador. Quantos admiram Maria, mas não aprenderam com ela esses exemplos? Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, de uma mulher de obediência a Deus, submissa, de uma mulher privilegiada, sim, e de uma mulher humilde. Feliz o que tem uma mãe assim. Feliz aquele que aprende as lições que Deus nos dá através da sua palavra. E eu quero aqui concluir, ainda dizendo que Maria, como José, como também Zacarias, como Isabel e João Batista, todos eram pessoas
cheios de Deus. Cheios de Deus. E você? Você é cheio de Deus? Se você disser que sim, amém, glória a Deus. Você crê? Se você disser que não, misericórdia. Se você disser que não sabe, é porque você não é cheio de Deus. Porque os que são, não por si próprios, mas o Espírito, o mesmo Espírito que testificou no coração de Isabel, revelou para ela que Jesus estava no útero de Maria, é o mesmo Espírito que testifica com seu Espírito que você é filho de Deus, que você é cheio dele, porque ele está em você. Se você não sabe, é porque não é. Para Deus, ou você é cheio dele, ou você é vazio dele. Ou você é um lavado e remido no sangue, um salvo que tem a vida eterna, que ele o dará, não porque você merece, mas porque ele é graça pura, nos dá o que não merecemos, como presente da vida eterna, ou você é totalmente condenado, será totalmente condenado por ele. Para Deus, existem os que vão para os céus, que vão para o inferno. 100% salvo ou 100% condenado, perdido. É ou aprovado ou reprovado. Para Deus não tem meio termo. Não tem mais ou menos. É tudo ou nada. De qual lado você estará no grande tribunal? Lado direito ou lado esquerdo? Como cheios de Deus ou vazio de Deus? Os cheios de Deus não são perfeitos. Cheios de Deus, assim como Maria, também precisamos de Jesus. Precisamos do Senhor Deus Salvador. Também, todos precisamos, todos carecemos. Mas a pergunta é, você é cheio de Deus? Ou não? Responda isso diante de Deus. Porque se você não responder, de qualquer forma, ou você é cheio, ou você é vazio. Reflita nisto. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos então adorar ao Senhor agora com mais uma música. E se você quiser aí na sua casa e puder, obviamente, enquanto você participa, você pode também cantar e adorar e glorificar ao Senhor. Queremos agradecer pela sua atenção, queremos agradecer a você. E nesse momento queremos também orar por você, como também
Oraremos consagrando aqueles que entregaram durante essa semana seus dízimos e suas ofertas. Que Deus possa abençoar a cada um. E finalizaremos impetrando a bênção do Senhor. Pai querido, terminamos de ler a Tua palavra, terminamos de refletir na Tua palavra, terminamos de ouvir a Tua voz. De fato, ainda estamos ouvindo. Que o Senhor abençoe, nos abençoe, ministrando essa palavra, segundo a realidade de cada um de nós, ministrando-a em nossa mente, em nossos corações, causando em nós o devido impacto, a devida transformação em cada um de nós, segundo a necessidade de cada um. Pai querido, abençoa para que a paz do Senhor esteja inundando mente e corações. Que sejamos pessoas cheias do Teu Espírito. Sejamos pessoas obedientes ao Senhor. Sejamos pessoas, portanto, privilegiadas por estarmos no Senhor, cheios do Senhor. E sejamos pessoas humildes, não arrogantes, não cheios de nós mesmos, mas confiados e deleitando na graça do Senhor. Pai querido, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas daqueles que entregaram, e que o Senhor dê a prosperidade a cada um e a sustentabilidade que vem de Ti. Pai querido, e muito obrigado, desde já agradecemos, porque sabemos que em tudo dependemos de Ti, e inclusive nós mesmos somos do Senhor. Portanto, ao Senhor a honra e a glória eternamente. Que o Senhor esteja diante dos Teus filhos, abrindo caminhos. Que o Senhor esteja ao redor dos Teus filhos, os protegendo de todo mal. Que o Senhor esteja acima dos Teus filhos, derramando bênçãos sem medida. Que o Senhor esteja dentro em Teus filhos, direcionando-lhes os pensamentos da razão, os sentimentos do coração. Dessa forma, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado a todo canto, recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém. Se esse vídeo abençoou a sua vida, aproveite, o envie para alguém que você achar adequado, para que também essa vida ou família seja abençoada. Amém.